Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. Momento maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Que presença de Deus, né? Esse Deus é tremendo. O nosso Pai maior está aqui nesse lugar. Amém. Aquele que nos amou antes que nós o amássemos. Imagina um pai amar um filho antes que o filho o amasse. Né? Porque nós já éramos filhos dele. Estávamos perdidos como ovelha desgarrada. Verdade? E ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. E a todos quanto receberam foi lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. E agora, esse pai maior, por exemplo, meu pai já se foi há muitos anos. Eu brinquei até com a garota ali, eu falei assim, eu estive com meu pai hoje o dia todo. Aí a pessoa, como tu teve com teu pai, ele já morreu, mas eu tive com Deus o dia todo, que é meu pai maior. Amém. E com ele eu estou todos os dias. Amém, querido? E é ele que supre todas as nossas necessidades. Então, bem-vindo você que está aqui nesse lugar, você que está lá aí nos assistindo agora, minhas irmãs presentes. Após a ministração, nós queremos a ceia do Senhor e depois estaremos orando pelos aniversariantes. O Luquinhas e a nossa diaconisa Elane, dia 11 agora. Estarei fazendo oração para ter uma irmã que é em Foz do Iguaçu e amanhã estará viajando aqui novamente para o Rio de Janeiro. Estarei fazendo oração para ela também. Então, quero dizer que é um momento muito bom estar aqui. Hoje eu sempre que tem algo assim, que eu sei que os irmãos vão estar com a família, a gente procura liderar a igreja, tendo em vista de entender que é bom estar com a sua família. Mas como eu sinto a falta, eu venho aqui, às vezes não tenho culto, mas eu venho para cá e fico aqui às vezes, né? Hoje eu fiquei mais com a família lá, mas eu procuro até vir porque a gente sente a falta, sente um vácuo, né? Na verdade, eu pelo menos sinto isso, a falta desse dia de a gente estar na casa do Senhor. Amém, queridos? O garoto está lá dentro, mas tem um garoto que deve estar ouvindo, o Nilson está nos visitando hoje. Que Deus abençoe a vida do Nilson, que está lá dentro agora na salinha. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Amém? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Mas que a gente está com semblante de tristeza, né? Coração, não vai mais sair. Não vai mais sair. Não vai mais sair. Da onde? De dentro do meu coração. E agora eu vou começar a pregar. Essa tristeza não vai mais entrar. Essa tristeza não vai mais entrar. Essa tristeza não vai mais entrar dentro do meu coração. Não vai mais entrar. Não vai mais entrar. Não vai mais entrar dentro do meu coração. Sai tristeza em nome de Jesus. Entra alegria em nome de Jesus. Eu estou começando a ficar resfriado aqui. Minha garganta está coçando, querendo tossir. Eu vou ser obrigado a ir amanhã para o futebol para melhorar isso, para impedir o resfriado, né? Futebol é bom que você não precisa nem remédio. Começa a suar e sai tudo para fora. Eu não gosto quando uma pessoa manda mensagem, eu vou para o futebol não, porque eu estou resfriado. Mas meu Deus, ô, para com isso. Não gasta nada, não toma remédio. Vai lá, futebolzinho, suor. Amém? Oi, filha. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11, versículo 12. Alguém
quiser colocar um copo com água, eu agradeço. Quem achou, diga glórias a Deus. Poucos acharam. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, que são nomes dele. Eu sei que você nem colocaria esse nome nos seus filhos. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. O Senhor efetuou, que igreja? De novo, efetuou um grande livramento. Vamos orar? Senhor meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai eterno, obrigado, Senhor, porque nós temos um Pai que olha por nós todos os dias, em todos os momentos, que está ao nosso lado na nossa caminhada. E nós agradecemos, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Creio que através dos louvores, das ministrações, o Senhor já operou algo aqui extraordinário. Amém. Porta de emprego já se abriu aqui nesse lugar. Amém. Só para quem crê, tá, irmãos? Janelas se abriram por dentro agora, para derramar na tua vida aquilo que você necessita. Vidas já foram curadas aqui nessa noite. Nosso vizinho aqui nesse lugar está em uma cama, 1 ano, AVC e câncer. Entra agora nesse quarto agora. Entra com o teu poder agora em nome de Jesus. Porque como igreja nós estamos aqui para interceder. Nós somos intercessores aqui nessa terra. Aqueles que estão doentes, agora aquela garota Maria, de 1 ano, acho que 1 ano. Eu não sei como é que está, não tive mais resposta. Olhando na quinta-feira, aqui no seminário. Continua trabalhando na vida dessa criança agora. Oh Deus, cumprindo a tua palavra na vida dela. Sara ela em nome de Jesus. Se existe alguém no nosso meio precisando de milagre agora de cura, que o teu poder se manifeste agora nesta vida. Que a tua glória que já está aqui nesse lugar passeie aqui como um bálsamo, como um remédio, um bálsamo de Gileade. Enche esse lugar com o teu poder e com a tua cura. Irei ministrar a tua palavra e prostro diante de ti, dizendo: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale comigo através da tua palavra, para que a tua palavra venha ao encontro daqueles que estão aqui, daqueles que estão do outro lado, que estão necessitados de se alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus orando. E a igreja diga amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar aqui nesse lugar. Mas você tem que abrir o coração, porque a gente olha daqui, a gente sempre tem pessoa. Eu não sei se foi no churrasco, se foi muita carne, cada dia de pai. Toda vez que uma festividade, que não tem um trabalho de manhã na igreja, o povo chega aqui meio pesado, com semblante de cansado. Né? Mas a gente libera a igreja não é para tu ficar cansado, é muito pelo contrário, para tu vir mais renovado. É porque o negócio de dia de manhã é aquele almoço abençoado, gostoso. Quando é pai é mais churrasqueiro, né? Porque pai é mais forte, né? O almocinho é pro fraco, o churrasquinho pro forte, né? Mas lá em casa teve um almoço igual dia das mães hoje. Abençoado. Inclusive, antes de pregar, aqui ó, ganhei da minha filha. Dá uma camisa aqui para mim, né? Por isso que eu vim com ela. Eu não posso ministrar uma ceia só com essa camisa, porque senão os irmãos vão falar, olha, é pecado. Então eu botei um paletó, né? Mas eu quero ministrar uma palavra aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta. Irmão, sou assim mesmo, porque eu sou alegre. Amém. Amém, irmão? Eu tenho a alegria do Espírito Santo de Deus. Graças tá bom? a Deus. Amém, querido?
mesmo tempo que eu sei brincar, eu também sei ser sério na hora da palavra. Amém, querido? Então eu quero ministrar uma palavra nessa noite sobre o tema defendendo o seu pedaço de terra. E o teu pedaço de terra hoje pode ser qualquer patrimônio seu. Amém, igreja? Amém. Qualquer patrimônio, qualquer coisa que você tenha, que o inimigo quer tomar de você, que o inimigo quer destruir, que o inimigo quer te vencer, hoje você vai sair daqui renovado com essa palavra. Amém. Quem crê? Quem crê? Então, diz a palavra do Senhor aqui. Primeiro, esse sama, né? Para a gente não tem muita importância, mas esse homem era tido, em primeiro lugar, como um dos personagens mais importantes da história do Reis. Né? Então, você que já lê os livros de Reis, está assistindo, enfim, até porque na novela que está, ele ficou cego biblicamente, a gente não tem relato sobre isso, mas, enfim. Mas esse homem é era um dos homens mais importantes personagens da história de Reis. E nós lemos aqui que depois dele, Sama, filho de Agé, e aí, nessa introdução aqui, tinha os filisteus que ajuntaram-se, eles ajuntaram-se, né? Porque ali havia um pedaço de terra, e esse pedaço de terra, que eu vou trazer para os nossos dias hoje, como aquilo que é patrimônio seu. Talvez seja uma família sua que o diabo quer destruir. Talvez seja qualquer coisa que você tem, ou um plano, ou um projeto que Satanás quer impedir. Você está entendendo a palavra? Deus vai falar contigo nessa noite, amém, igreja? Abra teu coração nesse lugar. Esquece os problemas, esquece tudo que está no teu coração, porque nós estamos na casa de Deus. Nós estamos no hospital. Aqui é um hospital onde o Espírito Santo está aqui para te curar. Amém? Amém. Então, havia um pedaço de terra que estava cheio de lentilha. Eu não quero falar de lentilha, apenas de pedaço de... Mas eu quero transportar essa mensagem para os nossos dias. Todos nós, alguns aqui são moradores de outros bairros, mas a maioria aqui nós somos moradores do bairro chamado Anchieta e somos daqui da capital do Rio de Janeiro. Né? E quando nós precisamos de um grande livramento para o nosso bairro, precisamos ou não precisamos? Precisamos ou não precisamos, igreja? Precisamos sim, precisamos de livramento também dos nossos projetos, dos nossos sonhos, ou não precisamos? Porque o inimigo, sabedor disso, de uma maneira sutil, ele vai tentar impedir. Ele vai tentar impedir. Mas hoje você vai sair daqui defendendo aquilo que é teu. Amém? Vai defender aquilo que é teu. Porque o inimigo quer tirar aquilo que é seu. Mas ele não tem poder. Olha para o teu irmão e diga assim, mas ele não tem poder. Então o Espírito Santo do Senhor, Anchieta, hoje, para mim é um rio que está contaminado. Ou não é? Ou não é, igreja? São águas poluídas. Nós temos como fosse um rio, né, que está contaminado, águas poluídas. Mas, por esse motivo, diante de ler a Bíblia, de procurar alguma coisa e acrescentar e ministrar, enfim, o Espírito Santo de Deus me dirigiu esse texto, porque nele há algumas coisas que Deus quer nos dizer nesta noite. Quem está com o ouvido atento aí? Amém. Para ouvir a palavra. Amém. Se você tiver com o teu ouvido atento para ouvir a palavra, ele vai falar contigo aqui nesse lugar. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, antes da ministração da ceia, a primeira coisa que Deus está dizendo se você é meu servo, eu preciso de você, diz o Senhor. Quem é servo de Deus aí, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então a primeira coisa que Deus está falando aqui nesse lugar, nessa noite, se você é meu servo, eu preciso de ti nesta noite, nesse lugar. Ele precisa de você. E por que ele precisa de você? Porque a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que
Há uma interação entre o homem e Deus e entre Deus e o homem. É isso que eu quero levar você a entender nessa noite. Não deixa jogar, Deus faz a obra, Deus manda, Deus não. Tem que ter uma interação entre o homem e Deus e o homem, para que os propósitos dele se cumpram na tua vida. Você interagiu com Deus hoje? Com teu pai? Ou o dia impediu que tu assim o fizesse? Porque às vezes a festividade é legal, mas impede de muitas vezes nós buscarmos o maior, que é Ele, que é Deus, acima de todas as coisas, que deve ser honrado, adorado, exaltado, glorificado. Então a primeira pergunta aqui, Deus está falando, se você é meu servo, eu preciso de você. Porque tem que haver uma interação entre homem, Deus, e entre Deus e o homem. Observe aqui no texto, foram 2 versículos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, a garganta está coçando a beça. Observe no texto que os filisteus apertaram com o povo de Deus, tá? Colocando o povo em fuga. Digo, o povo de Deus, toda a igreja, irmãos, o povo de Deus estava fugindo. Os filisteus, o inimigo estava apertando o povo de Deus. Eu não sei o que está apertando a tua vida, eu não sei o que o inimigo está te apertando, mas não é, você não pode fugir dele. Você não pode fugir dele. E aqui o inimigo, que eram os filisteus, estavam apertando o povo de Deus, colocando o povo em fuga. Mas na realidade, parecia que os filisteus estavam obtendo vitória. Eu vou dizer uma coisa para você, vou liberar uma palavra profética para você. Parece que o inimigo está obtendo vitória sobre a tua vida. Fala para o teu irmão assim, só parece. Quando você pensa que você está sendo derrotado, quando você pensa, enfim. Mas eu quero entrar antes da ceia, que você entenda que tem que ter o quê? Você tem que ter uma interação entre o homem e Deus. E aqui no texto tinha um homem de nome, como é que é, filho? É Sama ou Samar? Sama. Ele decidiu ficar de pé. Não estou mandando ficar de pé aqui agora, não, tem gente que fica de pé, mas ele está sentado e acorrentado diante das dificuldades. É verdade? Então não é literalmente ficar de pé agora. Mas ele decidiu se levantar diante daquilo que estava acontecendo naquele momento. Ele tinha algo para defender. Ele tinha algo que ele disse, não, aqui não. Essa terra aqui não. Porque tem que haver uma interação. Se você falar, Deus atua, Deus, tem que ter uma interação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, para que os propósitos dele se cumpram na tua vida. Há propósito de Deus a se cumprir na tua vida, igreja. Há propósito de Deus. Então esse homem, ele decidiu ficar em pé. Ele não só decidiu ficar de pé, Tiago, obreiro Tiago, mas ele decidiu defender um pedaço de terra. Ele defendeu um pedaço de terra onde havia uma plantação de lentilhas. Querido, eu sei que existem situações na nossa vida que levam você a ficar prostrado. Ei, você que está me assistindo agora, existem situações na nossa vida que parece que você se entrega. Eu já perdi, já era, não tem mais jeito. Hoje é noite de você ficar de pé diante da situação. Hoje é noite de você se fortalecer. Não deixe o inimigo tomar aquilo que é teu. E a Bíblia fala que esse homem se levanta. Mas a questão aqui não é a horta. Não era a horta. A questão aqui na mensagem, naquela época era uma plantação, lentilha, mas não é a horta e nem o que havia na horta. Mas
A questão aqui, meu querido Alexandre, é o posicionamento de um homem. Olha para cá. A questão aqui é o posicionamento de uma mulher. A questão aqui é o posicionamento de um jovem diante de uma circunstância contrária da vida. Então, nós não vamos se prender a horta, a lentilha, mas a questão aqui foi o posicionamento daquele homem. Como tem sido o seu posicionamento diante da dificuldade, dos problemas da vida? É como de derrota? Já perdi, já era. O inimigo já venceu. Então a questão aqui era de posicionamento de um homem. E diz a palavra, queridos, que sozinho ele enfrentou os filisteus. Versículo 12 aqui, ó. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, amarra todo o espírito do diabo que tenta impedir essa palavra nessa noite. Toda artimanha diabólica agora. Sai desse lugar agora! Em nome de Jesus. Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. É posicionamento, interação com Deus. Você não pode chegar e se entregar tudo na mão de Deus e fica prostrado. Tem que interagir. Quando você interage com Deus, Deus responde. E esse homem aqui, ele sozinho, fala para o teu irmão assim, sozinho. Sozinho esse homem efetuou, permitiu que com a sua interação, quando ele se levanta, ele permite, versículo 12, nós lemos ainda agora aí. Ele feriu os filisteus, e diz a Bíblia que o Senhor efetuou um grande livramento. Deus quer te dar grande livramento, que Satanás quer realizar alguma coisa na tua vida, de perda, disso, daquilo, destruição familiar, problema no trabalho, de emprego, disso, de doença. Hoje você vai ter que defender o seu pedaço, meu irmão. Hoje você vai ter que defender aquilo que é teu, mas você vai precisar ficar de pé nessa noite. E aí, por causa disso, ouçamos, Deus efetuou um grande livramento. Agora olha aqui, irmãos. Interação entre o homem e Deus. Houve interação entre o homem e Deus. Interação. Ele se levantou. Ele se posicionou. Qual tem sido o seu posicionamento? Prepara outro microfone para mim, por gentileza. Qual tem sido o seu posicionamento diante da aparente derrota? Se entregar? Se prostrar? Não, já estou me vencendo meu, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não sei o quê. Querido, você não pode participar da ceia hoje prostrado, derrotado. Hoje é a ceia do grande livramento que Deus já deu na tua vida. Você crê nisso? E diz a palavra aqui que ele sozinho, ele feriu os filisteus. E o Senhor, porque para Deus não importa a quantidade, importa o seu posicionamento, a sua postura, a sua atitude diante dele. Houve uma interação. Obrigado. Houve interação entre o homem e Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que o Senhor, sempre que Deus quer efetuar um livramento, Deus precisa do homem. Eu estou falando do homem genericamente falando. Você entendeu? Ele precisa do homem. Era a intenção sempre que deu de Deus efetuar um livramento. Sempre a intenção de Deus é te dar livramento. Ou não é? Ou não é, igreja? Mas ele sempre precisa, Deus sempre precisa do homem. O seu carro, a sua família, o seu trabalho. Agora ficou pior, está no microfone.
tem alguma coisa aqui para perturbação, mas já está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que essa palavra quer libertar vidas aqui nessa noite. Amém? Mas tem gente aqui que está com a cara amarrada. Sai, é espírito de carro, como é aquele negocinho que fica lá? Arrancaram até lá da tua, onde você entrava lá, Tuane. Lembra, tia, como é aquilo? Era uma carranca? Sai do nosso meio em nome de Jesus, meu irmão. Graças a Deus eu orava tanto para arrebentar aquilo. Saiu de lá, né, irmão? Foi para onde? Não queria saber, irmão, deixa para lá. Muito obrigado, irmão. Eu estou vendo você está se cansando, né? Então, toda a Bíblia Sagrada, deixa eu falar uma coisa. O seu bairro, a sua cidade, o seu patrimônio, a sua família é um campo de mentira. Alguém olha às vezes para a Chieta, falando, eu vou me mudar desse lugar porque esse lugar não presta. Só que fala assim, mas não sai, não consegue ir para outro lugar mesmo. Não, você tem que repreender o inimigo, os filisteus que querem destruir o teu bairro. Você tem que se levantar e deixar. Ali é o que, irmãos? Você precisa entender que ali é o pedaço da sua terra. A tua família é um pedaço da tua terra. O teu trabalho é um pedaço da tua terra. O teu carro é um pedaço da tua terra. A tua casa é um pedaço da tua terra. Você não pode dar de graça para o inimigo. Mas você precisa entender isso aqui. Deus quer te dar um grande livramento. Só para quem está vivo aqui, irmão. Deus quer te dar um grande livramento. Mas Ele virá quando interagirmos com Deus. Com Ele. Sabe por quê? Segunda coisa aqui. Segunda coisa desse texto, dessa palavra. Deus está dizendo para você nesta noite. O homem e Deus juntos pode fazer grandes coisas. Toca no teu irmão e fala, um homem e Deus juntos pode fazer grandes coisas. Então, este é um princípio bíblico. Se você for ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quem já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Se você verificar de Gênesis e Apocalipse, Deus, ao que parece, limita a sua ação à ação do homem. Se você for ver, presta atenção, irmãos. Sempre que Deus quer fazer uma coisa gloriosa, Ele mesmo coloca a sua vontade no coração do homem. Deus quer fazer algo glorioso na tua vida. Aleluia. Mas a vontade dele, tem que interagir. A tua vontade, você estando de pé, você se levantando, interagindo com Deus, esse algo glorioso vai acontecer na tua vida. Amém. Tem que haver uma conexão entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem, para que ele possa realmente atender a sua petição. Sempre foi assim na Bíblia Sagrada. Tem alguns exemplos. Isaías, por exemplo, ele tinha uma grande admiração de Deus. Ao não encontrar um companheiro para executar a sua vontade, ele viu que não havia ajudador algum. Eu vou ler o texto, Isaías 59:16. Isaías, capítulo 19, versículo 5. Isaías, 59, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 59:16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele viu que não tinha um ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço, diz a Bíblia, lhe trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. Quando nós estamos em conexão com Deus, interagindo, homem, Deus, Deus, homem, o propósito de Deus se cumpre na tua vida. Amém. Olha para o teu irmão assim, Deus tem grandes propósitos para você, querido. O propósito de Deus vai se manifestar na tua vida. Diga glórias a Deus. Agora, preste bem atenção aqui, querido. Deus conta com o homem na execução do seu propósito.
Ou você pensa, não, Deus tem um propósito, vai acontecer assim, não. Deus conta com você na execução do propósito que Ele tem para você. Amém. Por isso que eu falei, as pessoas falam, Deus tem propósito na minha vida, Deus tem promessa para a minha vida. Tem! Eu sei que tem. Mas Deus conta com o homem na execução do seu propósito. Deus pode contar com você nessa noite. Amém. Querido, eu vou repetir, Deus pode contar com você nessa noite. Amém. Até mesmo quando sua intenção é a de destruir, Ele compartilha com os homens. Diz a palavra de Deus assim, diz a palavra do Senhor assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e o colocasse na brecha, está em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não o destruísse. Mas ninguém achei. Ele não encontrou ninguém para interagir com ele. Presta atenção, irmão. Ninguém. Deus pode achar você aqui nessa noite, igreja. Amém, igreja? Deus pode contar com você. Deus quer interagir com você, para que os propósitos de Deus venham se manifestar na sua vida. Eu posso falar também daquele grande homem que a gente poderia até, eu sei que foi o maior legislador que o mundo teve, Moisés. Mas esse homem chamado Moisés, não presta atenção. Se Moisés não tivesse sem interpôs entre Deus, entre o povo e Deus, porque se não tivesse feito isso, o povo tinha sido destruído. E ele chega, irmão, certamente toda a nação de Israel seria destruída se ele não tivesse interagido com Deus. Para de interagir somente com os teus coleguinhas de internet, interage com Deus. Porque os teus coleguinhas não vai resolver o teu problema. Muito pelo contrário, vai trazer mais problema para você. Mas Moisés, ele foi, irmãos, eu para mim posso até falar, eu vou considerar Moisés além de um legislador, a Bíblia não fala, mas eu que estou falando, tá, irmão? Um grande profeta. Só não era chamado de profeta, não tem problema nenhum. Questão de 2 dias, o diácono Isabel, Moisés se interpôs entre Deus e o povo, e diz a Bíblia que aplacou-se a ira de Deus, mas Moisés intercedeu a Deus. A ira de Deus se aplacou sobre o povo. Às vezes a ira de Deus está no bairro da Anchieta, está no Rio de Janeiro, está no Brasil, às vezes na nossa própria casa. É verdade, irmãos? Ou não é, irmãos? Mas você vai ter que defender esse pedaço de campo. Tu está entendendo a palavra? Tu vai ter que entender essa palavra nessa noite, que esse pedaço de campo é seu e ninguém toma. Amém. É seu e ninguém toma, e diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aí o Moisés foi e intercedeu. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo 9 até o 14, eu não vou ler todo, mas Moisés intercedeu e Moisés mudou a ideia que estava de Deus de destruir aquele povo. Você pode mudar algo, até mesmo que Deus está querendo permitir na tua vida, mas você, como intercessor, homem de Deus, pode mudar. Pode mudar. Outra ocasião, biblicamente falando, Moisés intercedeu novamente pelo povo. E aí Moisés, pastor, fez uma exigência a Deus. Também está em Êxodo capítulo 32, 30 até o 34. Ele diz assim: Deus perdoa o povo e o leva à terra prometida, né? Ou deveria arriscar o nome dele no livro da vida? Olha que coisa, irmãos. Você tem essa autoridade? Olha, um homem que sabia interagir com Deus, que se colocava na brecha. Ele se colocava na brecha para defender
permitir que o povo tinha que chegar até lá. Você precisa se colocar na brecha para defender aquilo que é seu. Amém, igreja? Amém. E ele falou, olha, ou o Senhor Deus perdoa o povo e leva a terra prometida, ou risca meu nome do livro da vida. O que aconteceu? Deus perdoou o povo. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus ouviu a intercessão de Moisés. Ele se colocou entre ele e Deus, interagiu. Deus, homem, Deus. Deus, homem, Deus. Você quer defender aquilo que é teu, mas não quer interagir com Deus, não quer ler Bíblia, não quer buscar a Deus, não quer renovar o teu espírito. Deus perdoou o povo. Aleluia. O homem interveio, o homem interpôs entre Deus e o povo. Anos depois passou, o querido Anderson, passou, anos depois, conta esse episódio ao povo, lá em Deuteronômio, capítulo 19, do 18 ao 29, como é muito tempo hoje de ministrar a ceia, o homem e Deus, eles fizeram grandes coisas juntos. Moisés e Deus agiu extraordinariamente. Ou não é, irmãos? Pare de às vezes querer estar com alguém humano humanamente falando, que não pode fazer nada por você. Eu vou interagir com o meu amigo. Cuidado que tu interage com ele, que ele vai ouvir aquilo e vai tentar até te prejudicar. Ainda mais se for alguma coisa, algum campo, e tu pode interpretar da maneira que você bem entender, que ele pode ficar com ciúme e querer tomar o teu campo. Amém, igreja? Aí, para mim finalizar aqui por causa da ceia, existe um homem na Bíblia chamado Davi. Fala para o teu irmão assim: Davi. Davi. Disseram a respeito dele a Saúl. Sabe o que falaram? Homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi, ele tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Mas Deus tinha um propósito através de Davi. Mas esse propósito só poderia ser concluído, melhor dizendo, se Davi se colocasse de pé. E se tu passasse o que ele passou na história dele, você não ia conseguir chegar à tua afirmação. Propósito. Ele tinha que ter passado grande fome, a família dele tinha que ser salva por ele. Ele ia ser exaltado diante daquele rei, daquele faraó. Amém, igreja? Tem propósito, Deus tem, mas você não pode ficar caído. Tu tem que se levantar. Tu tem que se levantar. E Deus usou este homem poderosamente. José, por exemplo. José, na verdade, eu estou falando de Davi, José, daquilo que eu falei agora. Mas Davi tinha Deus tinha um grande propósito na vida de Davi lá em Nabucodonosor, porque existia um povo que estava lá no cativo, aquele rei. Inclusive ele se prostrou diante do Deus também. E ele não se assentou à mesa do rei para comer dos manjares, daquilo que era oferecido àqueles deuses. Cuidado aí com a mesa que tu senta e comendo comida que é oferecida a deuses. Deuses pagãos. Toma cuidado. Mas como ele sabia que ele tinha que estar de pé, porque na hora que viesse a acontecer na caminhada, na história, até Deus ser exaltado, ele sabia disso. Ele tinha que estar em conexão com Deus, interagindo com Deus. Quando o pior momento da vida dele,
a janela aberta, ele olhava lá as paredes para a cidade lá, e ele orava 3 vezes ao dia, clamando a Deus. Eu estou falando de Daniel ainda, tá bom, minha filha? Eu vou atrás de José daqui a pouco. E ele orava, ele clamava, e chegou a vitória do povo que estava há 70 anos no cativeiro. Chegou a libertação. Hoje pode ser a noite da tua libertação. Eu não sei o cativeiro que está te prendendo, mas hoje pode ser a noite da sua libertação. Alguns estão no cativo da tristeza, preso à tristeza. Sai hoje em nome de Jesus. Se levanta hoje. Fica de pé. Não pode ficar de pé agora, literalmente não. Aí eu falo de José. José, o Senhor era com José. Igreja, olha para cá. O Senhor é com vocês. Amém. Vou repetir. O Senhor é com você, geração profética. O Senhor é com vocês que estão nos assistindo do outro lado. E aonde esse vídeo vai chegar, vai compartilhando. O Senhor é com você. O Senhor é com José. E porque o Senhor era com José, e José interagia, homem, Deus, Deus, homem, esse homem foi próspero. Deus quer te prosperar naquele propósito que Ele já tem para a tua vida. Hein? Se você olhar a história de José, você vai falar assim, né? Eu sempre falo aqui, se Deus tivesse dado um sonho para ele, e falar para ele que ia ser vendido, que ia ser vendido para os escravos, ia sofrer os irmãos, etc., aquela história, ia ser preso 2 anos e pouco, preso, e que contou a história para tentar ajudar ele, o homem se esqueceu dele. Às vezes alguém se esqueceu de você, mas Deus não se esqueceu não. Na hora certa Deus se manifesta. Mas se Deus falasse assim, ó, vai passar por tudo isso, contasse toda a caminhada que ele ia passar, ele poderia desistir. Aí você fala, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? E não sei o quê. Ele não escreveu a tua história, porque você poderia desistir. Mas saiba que lá na frente Deus quer te prosperar. Só para quem crê, saiba lá na frente que Deus quer te prosperar. Amém. Então Deus fez isso com ele, porque o Senhor era com ele. A Bíblia fala sobre isso, sobre José. Mas eu quero falar também sobre Josué. Assim eu sei, eu estou administrando o horário, mas a gente passa um bocadinho. Porque a ceia do Senhor. Se você tivesse agora em uma festividade para o teu pai, tu ia passar do horário. A ceia é lembrar do nosso pai. Então Josué, assim era o Senhor com Josué. Assim é o Senhor com vocês. Assim é o Senhor com a geração profética. E diz a Bíblia, lá em Josué 6,27, que a fama de Josué corria sobre toda a terra. Amém? A fama. Agora olha para cá. Qual é a fama que está correndo de você pela terra? Que fama é essa? Fama mal? Fama disso, daquilo? Mas a fama que corria era essa. Vamos conjecturar. Esse Josué, ele interage comigo. Josué, aquele ali é um homem de Deus. Aquele ali busca Deus. Aquele ali fala Senhor, que eu estou servo de homem. Aquele ali é ligado e interage com Deus. Aquele ali, eu não posso se meter com ele. Essa era a fama. Essa é a fama que Deus quer ter com você. Amém. Que a tua fama corra. Esse jovem, ele defende a mentira dele. Defende a santidade dele. Essa jovem defende a mentira. Essa jovem defende a santidade dela. E não deixa o diabo roubar a santidade. Eu não sei por que ele dá glória a Deus. Ceia é algo santo.
Santa Ceia. Deu para entender? Santa Ceia, algo santo. O que falar de Jonas? Quem já ouviu falar de Jonas? Ele propôs ao seu escudeiro: porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Sobe atrás de mim, porque o Senhor se entregou nas mãos de Israel. 1 Samuel 14, do 6 e 12. E como esses, teríamos tantos outros exemplos na Escritura Sagrada. Eu falei de Davi, falei de Moisés, Davi, falei de José, eu falei aqui de Josué, e também tem Jonas. Mas tem um que já foi pregado várias vezes aqui, chamado Gideão. Olha como é que Deus falou, e eu quero levar essa palavra para você nessa noite, você que se sente caído. Ele disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Mulheres aqui nessa noite, o Senhor é contigo, mulheres valentes. Meu Deus. Homens aqui nesse lugar, o Senhor é contigo, homens valentes. Mas por que Deus atendia esses homens? Eles eram diferentes de nós, não sujeitos às mesmas paixões, a Bíblia fala. Mas era um homem de atitude diferente, posicionamento diferente, conexão com Deus, interagia com Deus, homem, Deus, homem, e Deus ouvia a oração. O Senhor é contigo. Deus e homem interagem nas grandes batalhas e conquistas. Nada você pode fazer na hora das batalhas e das lutas antes de interagir com Deus, senão você vai perder. Fala para o teu irmão assim, converse com Deus antes, porque senão você vai perder, meu irmão. Tem que interagir com Deus antes, tem que falar com Deus antes. Nunca vai para uma batalha, nunca vai para uma luta, nunca sem antes interagir com Deus. E aí quando tu interagir com Ele, Ele vai falar: o Senhor é contigo, homem valente. E olha que ele tinha medo. Deus não estava olhando o sentimento de medo dele, mas estava olhando que interagir com ele, conexão, homem-Deus, Deus-homem. Deus quer responder a sua oração, os seus propósitos, mas nessa noite você vai ter que estar de pé, diante da ceia que nós vamos ministrar hoje. Você não pode perder esse campo, porque esse pedaço de campo, ele é teu. Gideão, ele estava escondido, pastor, com medo dos medianitas, não dá. Talvez você esteja escondido com medo. Eu estou com medo. Não quero me apresentar porque realmente eu não sei mais o que eu faço. Estou com medo. Estou com medo da situação. Estou com medo desse problema. Alguém já pensou aqui, assim? Olha aqui, levantou mais um, mais outro. Estou com medo da situação. É uma luta, um sofrimento, é uma dor, eu não sei o que faço. Mas Deus não vê como medroso e fracassado. Deus te vê como vencedor. Amém. Ei! Deus não te vê como medroso e como fracassado. Deus te vê como um vencedor. Aleluia. E depois de tudo isso, Deus lhe disse: já que eu estou contigo, Deus está contigo? Vou finalizar aqui. Deus está contigo? Amém. E depois disso, Deus disse o seguinte: ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meu irmão, eu me empolgo com a palavra. Eu não sei de que você está cheio atualmente, que você não está empolgado, mas eu me empolgo com a palavra. E eu faço isso há quase 40 e poucos anos. Porque 27 de pastor, mas desde que eu me converti, que eu prego a palavra. 27 de ministério, mas desde que eu me converti, que eu prego a palavra, eu me empolgo até hoje. Não me prostro diante do adversário das situações.
Não me prostro, porque eu sei que Ele está comigo. Aleluia. E Ele fala, você vai ferir os midianitas como se fosse o resto da história, você já sabe, não precisa mais contar. Já pregamos aqui, já falamos, etc. Está concluída a palavra, então eu quero dizer para você. Deus é contigo. Fala para o teu irmão assim, Deus é contigo. Deus conta com o homem. Fala assim, Deus conta com o homem para a realização de seu propósito. Deus contou com Moisés. Deus tinha um propósito a ser realizado. Deus contou com Davi. Não é que Davi foi para lá porque não foi por acaso. Era propósito de Deus. O povo estava no cativeiro. Era propósito de Deus. E depois o povo ficou no cativeiro. Daniel, já estava lá se preparando tudo. Era propósito de Deus. José ia até lá ao Egito. Amém, igreja? Amém. Ele não foi por acaso. O que tu está passando não é por acaso. Não é. O que tu está passando é algo que Deus está permitindo. Sabe por quê? Para a realização do propósito dele na tua vida. Amém. É. Deus pode contar com você. Amém. Repetindo, Deus pode contar com você. Deus pode contar para você orar, para você profetizar, para você abençoar. Deus pode contar, meu irmão. Deus pode contar com Sama. Deus pode contar com José. Deus pode contar com Daniel, com Davi, com esses homens todos da vida sagrada. Eles não entraram na história por acaso, não. Você não está na história por acaso. Há um final sobre tudo isso. E o final é a tua vitória. Aleluia. Você pode entender isso? Meu irmão, você pode entender isso, meu irmão? Agora, se ficar deitado, ficar prostrado, um homem sozinho, Samar, nós vemos aqui, vamos começar a ceia. Os irmãos que vão ministrar a ceia aqui, pode chegar para cá os diáconos e pode ficar de pé. Um homem sozinho, humanamente falando, mas quando você interage com Deus, os anjos do Senhor estão lutando por você. Amém, querido? Amém. E os anjos do Senhor lutou por todos esses homens que aparentemente estavam vivendo momentos de aparente derrotas, como a história de Moisés, mas havia um propósito de Deus a ser realizado, e não poderia realizar um propósito de Deus na vida desses homens se não tivesse a história, o acontecimento. Tem esse acontecimento na tua vida, tem uma história na tua vida, mas ele tem um final. E o final não é o nome daquela rua que tem ali. O final é feliz. Porque ali o final é infeliz. Mas o final para você é um final feliz. Mas a partir de hoje, clamando e orando, intercedendo, aquele final pode ser feliz também. Fecha os olhos agora. Antes de ministrar a ceia, presta atenção, antes de ministrar a ceia, querido, você vai defender o seu campo agora. Ei, você vai clamar agora e vai defender o seu campo. Ninguém precisa escutar, não, ninguém precisa saber. Ali foi um campo de lentilha, uma horta. Eu não sei qual é o teu campo. Eu não sei o que você está entregando. Está entregando porque você está prostrado. Está entregando porque você perdeu as forças. Feche os olhos agora, querido, por favor. Por favor, feche os olhos agora. Quer dizer, não era nem para pedir por favor. Era o Espírito Santo que tinha que conduzir você. Clama ele agora, querido. Em nome de Jesus, nós não vamos perder o nosso campo. Clama com a tua boca, meu irmão. Nós não vamos perder o nosso campo. Ei, todo adversário, sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Defenda agora aquilo que é teu, meu irmão. Não tem que mandar pro diabo. Era um campo de lentilha, era uma horta. Mas eu não sei o que você está entregando de bandeja para o inimigo.
mas é necessário você defender aquilo que é teu, defender o teu corpo agora, a tua terra agora, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Satanás. Ô meu irmão, mais alto, meu irmão. Diga comigo: Satanás. Larga agora essa terra, esse campo, a minha família, os meus negócios, os propósitos, o meu trabalho, em nome de Jesus. Larga agora, sai agora da minha casa, da minha família, diga agora: doença, sai agora da minha casa, da minha família, descendo a minha terra agora, meu irmão. Agora eu tenho meu derrante que o mundo está sendo, diga comigo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais uma vez, diga em nome de Jesus, diga assim comigo: sai! De novo diga: sai! De novo diga: sai! Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Diga assim: esse campo é meu. Diga assim: esse campo é meu. Diga assim: esse campo é meu. Esse campo é meu. Esse campo é meu. Essa terra é minha. Aleluia. Estamos aqui agora no momento da ceia do Senhor. Eu não poderia deixar de ministrar a palavra, porque aquele que morreu e ressuscitou, ele tem um propósito, teve um propósito para isso, teve um grande propósito: nos libertar e nos salvar. O plano de salvação, e foi concluído através dele. Levanta os dois elementos agora, estenda as tuas mãos aqui para frente, assim como Cristo fez. Levantou o cálice e o abençoou, o pão o abençoou. Nós abençoamos agora esse pão, que representa, mas não é o corpo de Cristo, o suco de uva, que representa o sangue, mas não é. Nós abençoamos agora e consagramos no nome do Senhor Jesus. Aqueles são salvos, aqueles já foram chamados por Deus, aqueles que já reconheceram Cristo como o Senhor e Salvador da vida de vocês. Vocês podem participar da ceia do Senhor. Diáconos, entrega a ceia agora para a igreja. Aleluia. Vai adorando a Deus aí, meu irmão. O Senhor está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Todas as alturas, Agora ele, agora pois, partindo a justiça pela minha vida, Jesus desceu. Aleluia! esse é
muito mais alto que o microfone. E por esse motivo não vai ter ninguém aqui ou cantando ou pregando que não vai prejudicar ninguém. Então a gente vai tentar adequar o som com o microfone. Ok, gente? Não estou só orientação, tá? Porque senão a gente vai ficar sem voz, aí vai prejudicar, e acaba as cordas, pode dar problema. A gente tem que adequar som e microfone. O microfone foi feito para as pessoas ouvirem. Ok? Eu não posso ficar gritando no microfone. O microfone precisa gritar. Mas a gente grita porque a gente às vezes não está se ouvindo. Tá bom? Levanta os dois elementos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua morte pela cruz. Porque havia um propósito. Interagiu entre Deus e o homem. Deus Pai, e veio um homem chamado Jesus, habitou entre nós. Mas interagiram, porque em algum momento que o homem Jesus pudesse imaginar que ele estava derrotado, havia um propósito de Deus. E o propósito era de salvação. E Jesus defendeu isso. Quando falaram assim, desce dessa cruz e salva-se a ti e nós, ele não desceu. Porque ele sabia o plano que havia através dele. E o plano se cumpriu na cruz do Calvário. Se você está passando por algum momento, indo lá para o Getsemane, como que estivesse sendo agora crucificado, passando por aquele lugar chamado de caveira, sofrendo agora, chorando, sentindo as dores agora do sofrimento, da aparente perdas, saiba que há um propósito de Deus nisso. Há um propósito do Senhor a se materializar na tua vida. Permaneça de pé. Quando Sama viu aquilo ali, ele se levantou. Hoje é a noite de você se levantar. Mas não é só hoje, domingo, não. Porque amanhã é segunda. E você tem o seu trabalho, tem a sua vida e tem os problemas de novo. Mas você permaneça em pé. Porque há um final. Há um propósito. E um propósito é nós chegarmos à terra prometida. E ninguém vai poder impedir tomar essa terra que já é tua. Essa terra que já é tua, igreja. Comamos geração profética. E quem sabe aqueles que estão do outro lado ceando com a gente. Comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Adore ele agora. Você vai sair daqui hoje renovado, tá? Canta agora. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. I
Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você crê que as sementes, com seu dízimo, tua oferta, traga o teu envelope aqui no altar. Glória a Deus. Se você prestou atenção, Deus falou no teu coração nessa noite. Amém? Deus falou no teu coração. Não deixe ninguém tomar aquilo que é teu. O teu campo, a tua terra. Amém, querido? Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebeu a palavra aí? Amém. Agora quem vai viver a palavra? Eu. Amém. Todo dia tem filisteu. Todo dia tem filisteu. Mas ele pode fugir. Ele venceu os filisteus, matava, guerra, luta, exército, daqui a pouco aparecia ali de novo. Mas a vida é assim. Mas o povo de Deus sempre vencia. Amém? O Diaconia Zelane, pra cá. O Luquinha, cadê o Luquinha? Luquinha, chama o Luquinha. Aí ele tá aqui. Ô meu garoto, ele ficava aqui, ó. Aí eu falei, Luquinha, você não está indo para o mundo. O mundo que eu falo é um mundo pecaminoso, não. E tem uns crentes que falam assim, eu não sou desse mundo. Nós somos do mundo pecaminoso. O pecado. Aí eu falei, tu tem que ficar aqui para o povo te ver. Porque ele é humilde, ficava escondido e ninguém via. Aí tu não vai ter convite, meu filho. Eu vendo as fotos do Luquinha, quando chegou aqui na igreja, pequenininho, né? E eu dava uma palavra profética. Falava, vai ser chamado de Deus, vai estar no ministério. Falava ou não falava? Vai ser um profeta, vai pregar a palavra. Falava ou não falava? Amém. Tá aqui. Agora segura a palavra, né? Segura a palavra, é contigo. Não deixa ninguém tomar a tua terra, teu chamado, teu ministério. Eu agradeço a Deus pela vida do Lucas. Agradeço a Deus por ele estar aqui conosco. Pela palavra que está se cumprindo. E diante da palavra que ainda vai se cumprir mais ainda, que Deus tem coisas maiores. Coisas irão acontecer. Mas tudo aquilo que acontecer, Sama, sozinho, ele fez o filisteu fugir. E Deus deu grande libertação. Então eu te abençoo, Lucas. Toda obra do inimigo contra a tua vida saia. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Deus para a tua vida saia retirado. Em nome de Jesus. E que o poder do Espírito Santo possa te envolver de uma maneira tal que você não vai enxergar nem a voz contrária nos seus ouvidos. Eu te abençoo, Lucas, e te digo que é muito importante para nós e para a geração profética. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Aqui está a Diaconia Zelane. Nós te agradecemos por esta vida, por tudo aquilo que ela representa também aqui nesse lugar. Amor à obra, comprometimento, fidelidade. Conhece o trabalho de diácono, o serviço diaconal, e tem feito a tua obra com amor. Nós te agradecemos.
Nós lembramos quando aquela chegou, ela e o Antônio, as dificuldades, os problemas, mas ficaram firmes na tua palavra. Graças a Deus. E hoje, Deus está levando a prosperar. E vai levar muito mais ainda. Em nome de Jesus. Permaneça fiel. Obrigado por mais um ano de vida, que livrou tanto Lucas como a Elaine das doenças e das enfermidades. Em nome de Jesus. Nós te abençoamos a feliz Elaine, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja que orou comigo, dando um lindo aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus por essas ofertas, agradeço a Deus pelos dízimos, pelo dizimista que tem abençoado a tua casa e colaborado para que essa igreja permaneça aberta, para ministrar a tua palavra, para formar homens e mulheres, para ser educador espiritual, religioso na vida de cada um, levar um crescimento e conhecimento da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Aos olhos de alguns não aconteceu nada, mas pela fé, eu creio que Deus fez grandes coisas aqui nesse lugar. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens afinados, do malfeitor, do inimigo, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na